Amém. Os irmãos estão bem? Motivo de alegria, né? Estamos aqui em mais um estudo. Os irmãos que estão assistindo a gente pelo YouTube, hoje teve uma mudança, o Beca não pôde estar, ele está viajando, e ele entregou essa responsabilidade para mim. Só que aí eu falei, eu não vou carregar esse peso sozinho, não. Aí falei, vou chamar minha mãe para poder me ajudar nesse estudo. Queria convidar minha mãe aqui para ficar aqui do meu lado aqui. Tá aqui me ajudando aqui. Calma aí. Confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso quando eu recebi a oportunidade. Eu fiquei pensando, mas lá só tem gente mais tempo de igreja, né? Tem gente que vai me ensinar, né? E aí eu fiquei pensando no tema que eu tinha escolhido. Assim, quando ele falou para mim que ia estar viajando, no caminho para casa, foi no culto, na quarta-feira, no caminho para casa, veio no meu coração de falar as experiências de viver com Jesus. E aí eu comecei a pensar depois, falei, mas não tem essa. Pode ter a pessoa que for sentada ali. Quando você trata sobre experiência, eu acho que é a única coisa no mundo assim que vai de pessoa para pessoa. A gente pode passar pela mesma situação, só que cada um pode ter uma experiência diferente. E com Jesus é assim, né? Você pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e pode ser que o irmão que às vezes está um mês ali teve uma experiência muito maior do que você já teve durante esse tempo todo. E isso é um alerta para a gente cada vez buscar mais a presença de Deus. E eu separei alguns tópicos. Eu sempre gosto de trabalhar com tópicos, tanto até para pregação ou para o estudo assim, eu gosto. E eu separei 5 tópicos e eu dividi com minha mãe para ela estar podendo me ajudar. E o primeiro tópico, ele já vem de uma maneira um pouco forte. É o seguinte, Jesus não tem obrigação de fazer algo extraordinário para que você tenha motivo de ter uma vida de intimidade com Ele. Então, aqui vai ser alguns passos para você passar pela experiência de viver com Jesus. E o primeiro dele é você querer. Jesus, ele sempre vai estar à porta esperando você ter atitude, você querer realmente buscar a presença dele. E ele não tem essa obrigação de fazer algo extraordinário para que você fale, hoje eu vou realmente me doar na presença de Deus. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Quero que os irmãos falem também. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, algum versículo bíblico, só levantar a mão aí que eu dou o microfone. E eu já tive essa experiência de acordar e falar para Deus assim, Deus, se você fizer tal coisa para mim, ou se eu realizar tal necessidade que eu quero alcançar, eu vou começar a ter uma vida mais séria na tua presença. E aconteceu até pior. Aconteceu o que eu pedi para Jesus, só que eu não cumpri o que eu falei. Eu esperei que o Senhor fizesse algo para mim, para que eu tomasse atitude de querer buscar Ele cada vez mais, só que eu não fiz isso. Eu acho que isso é pior ainda do que se eu não tivesse recebido. E eu comecei, quando eu estava colocando esse tópico, eu comecei a parar para refletir. Falou, Jesus não precisa fazer nada. Ele já fez, o maior ele já fez, que ele morreu naquela cruz por mim. Ele me livrou de tudo que eu já passei durante a minha vida. Por mais que eu seja uma pessoa nova, eu já passei por situações que, se não fosse a presença dele, eu não estaria aqui hoje. E o Senhor sempre tem me colocado lá de pessoas que têm me aproximado da presença dele. Então não espere que Jesus tenha que fazer algo extraordinário. O extraordinário ele já fez, se foi na cruz. Então você que está em casa, está ouvindo esse estudo, é mais um bate-papo aqui entre os irmãos também vão poder falar. Não espere que o Senhor tenha que fazer algo extraordinário. Se doe na presença dele. Verdadeiramente, eu coloquei aqui, intimidade com Deus é como um volante e não como um step. Eu vi essa frase em um filme. Assistindo um filme evangélico, eu vi essa frase e eu lembro que eu tinha anotado. E é basicamente isso. O step, geralmente, a gente usa quando acontece o quê, Wallace? Quando acontece um imprevisto, certo? E muitas vezes a gente usa Jesus dessa mesma maneira. A gente só quer usar ele quando as coisas estão feias, quando o calo aperta, usando esse exemplo aqui, quando o pneu estoura. Então, quando não tem mais opção, agora eu vou usar Jesus. Mas não, ele tem que ser o nosso volante da nossa vida. Ele tem que ser... temos que
conviver com Jesus como se ele fosse o volante da nossa vida, guiar os nossos passos por esse mundo, porque se não for a presença dele, o que seria de nós? Então, esse é um dos primeiros tópicos que eu deixei aqui. Minha mãe vai entrar no segundo tópico, só que eu queria alertar: busque o Senhor por um interesse próprio. Busque Ele porque você realmente quer, não porque Ele tem algo para fazer para você na sua vida. Amém? Puxa aí, mãe. Então, antes de passar para o próximo tópico, aqui vai falar assim, né? Jesus não tem obrigação de fazer algo extraordinário. E a gente precisa guardar o nosso coração, porque nós vivemos uma cultura de megas igrejas, muitas das vezes, falar: vem para Jesus que Ele vai te dar, vem para Jesus que você vai prosperar, vem para Jesus. Então é como se fosse uma troca. E o que a gente precisa ter ciência? Que a gente vem para Jesus porque nós precisamos da salvação, precisamos do amor, precisamos do perdão. As bênçãos vão ser consequências. Ele tem prazer em abençoar, e a Bíblia vai dizer isso, que o Senhor, Ele tem prazer em abençoar o seu povo, né? Jesus, Ele falou ali para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali ao redor: vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o seu Pai Celestial. Então, assim, Ele não tem obrigação, porque como o Luiz Carlos falou, o que Ele tinha que ter feito, Ele já fez, que foi a salvação, foi se doar, foi ali se entregar, né? E quando a gente tem uma intimidade com Ele, nós vamos perceber isso. Então nós vemos que ao longo da história, pessoas têm vindo até Jesus por uma questão de uma barganha. Eu faço, o Senhor faz. Eu dou, o Senhor me dá, né? Então é por isso que a gente precisa realmente conhecer a palavra do Senhor. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode, se Ele quiser, Ele é dono do ouro e da prata. Mas o maior projeto do Senhor é salvar vidas, né? Um tópico aqui que foi me dado: viva os planos de Jesus, que Jesus tem para você. Nós precisamos viver. E um dia eu estava na estrada, eu não lembro que viagem que eu fui fazer, e era uma estrada que tinha muita curva. Muita curva, nossa, era uma estrada bem perigosa. E foi dali que eu tirei até uma frase que eu sempre uso, que a gente sabe até a curva e o Senhor sabe além, né? Porque se você está numa estrada que tem uma curva muito acentuada, você não sabe o que está vindo ali. Se está vindo algum carro, se está vindo algum caminhão, se tem uma neblina, se tem um perigo, se tem um buraco, você não consegue enxergar. Mas Jesus, Ele vai muito além da curva. Ele conhece o final da estrada. Uma vez eu li um livro que eu achei até interessante. Falava assim, que existia uma mocinha que ela gostava muito de ler. Ela amava ler. A menina, ela gostava de ler, só que ela era muito ansiosa. Então ela pegava um livro de romance e ela queria saber como que ia terminar o caso lá de amor, né? Do rapaz e da moça. Então ela pegava o livro e ela falava assim: não, eu não vou esperar acontecer tudo isso, eu vou lá no final para ver. E quando ela chegava no final, estava escrito assim: e foram felizes para sempre. E ela falou assim: nossa, ele fez isso, ela fez aquilo, ela chorou, eles se desencontraram, mas no final foram felizes para sempre. E todos os livros que ela começou a pegar de romance, o final era: e foram felizes para sempre. Então nós sabemos até aqui, e o Senhor sabe o final da história. Mas Ele diz que Ele sabe os planos, Ele conhece o plano que tem para nós. E são planos de paz. Jeremias vai falar isso, são planos de paz, planos de salvação, planos de bênçãos, né? Então, viva os planos que Jesus tem para você. E muitas das vezes nós sonhamos sonhos que não são de Deus.
Nós queremos projetos que não são do Senhor. Então, como que a gente vai aí? Ana, como que você poderia falar para nós? Você viver os planos que Jesus tem para você. Como saber qual é esse plano? Como saber qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Sim. Eu acho que praticamente você já respondeu, é ter a sensibilidade, né? Tá atento àquilo que Deus ele já, porque na realidade Deus ele vai dando os sinais. Por mais que a gente não entenda os planos de Deus, ele de alguma forma ele nos coloca na condição de perceber que ele está querendo fazer algo em nossa vida. Então ainda que, porque tem pessoas que às vezes não conseguem escutar a voz do Senhor claramente. Mas quando a gente olha ao nosso redor e a gente começa a ver as coisas acontecer que nos leva a nos aproximar do Senhor, a gente consegue entender que isso é um dos planos dele. E eu acredito que o maior plano que o Senhor ele tem para nossas vidas é isso, é nos aproximar dele e fazer com que, através de nossas vidas, as coisas venham a acontecer para outras vidas também. Sonhos que não vão ser concretizados, ele não vai acontecer se de fato não estiver no coração do Senhor. Porque se estiver no coração de Deus, pode passar o tempo que for, ele vai acontecer. Assim eu acredito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer, Vanessa, falar mais alguma coisa? Viver os planos de Deus. E quando nós vivemos os planos do Senhor, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. E é tão lindo quando você se entrega ao Senhor. Porque ele vai se responsabilizar. A gente vê isso na vida dos discípulos, né? Pedro, ele sonhava e ele queria ser um pescador. E Jesus chega até Pedro e fala assim: não, você quer ser pescador? Seja. Mas você vai ser de homens, né? E a gente vê que na caminhada de Pedro, ele caiu, ele levantou, ele se erguia e ele, daqui a pouco, mas ele prosseguiu nos planos e nos sonhos de Jesus. E ele foi um grande homem de Deus, nas suas limitações e na sua maneira de agir, que salvou muitas vidas, né, em nome de Jesus. A primeira pregação de Pedro, foram convertidas mais de 3.000 almas. Então, quer dizer, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha uma profissão, e para ele acreditava que aquilo era a vida perfeita dele. Está ali em um barco, está ali pescando, está ali vendendo seus peixes. Mas quando Jesus olha para Pedro, fala assim: não, os meus planos são muito maiores do que os seus. Os meus planos são muito melhores do que o teu, né? E a gente vê uma transformação. Então, quando a gente tem essa sensibilidade de falar: Senhor, que os teus sonhos venham ser os meus, né? Tem um louvor do Renascer Place que eu acho tão interessante a ministração, que ele fala assim: Senhor, aquilo que não for da tua vontade, tira a minha vontade, tira do meu coração, né? E isso é uma oração. Você pedir para o Senhor tirar tudo aquilo que não for da vontade dele. Tirar do teu coração. Porque desejos, sonhos, projetos nós temos. Mas nós precisamos saber se realmente é do coração do Senhor. E a gente vê isso em vários homens da Bíblia. Pastor Carlos, cite um. Homem da Bíblia que tinha um sonho. Mas Deus tinha um sonho muito além. E o sonho de Deus foi algo assim. Davi? Então. Davi tinha, né? Uns sonhos. Tenho certeza que sim. Mas Deus tinha planos maiores para ele. Que chamou, o nomeou e o tornou rei de Israel, né? Então eu imagino que esse não era o sonho de Davi, mas era o sonho de Deus. E isso aconteceu na vida dele.
E falando de planos, como saber se os planos de Deus fluem em nossa vida? O maior plano de Jesus foi a salvação. E nós hoje estamos vivenciando este plano de salvação quando nós o aceitamos. Quando aceitamos a Jesus, significa que nós estamos enquadrando dentro do plano de Deus. Porque o plano de Deus é salvar a humanidade. Achar aquele todo que está perdido, né? Porque Jesus falou, eu vim para os que estão perdidos, né? Porque ele falou que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então o Senhor abriu as portas, abriu as oportunidades. É claro, eu tenho certeza que o Senhor iria fazer isto, mas foi uma maneira dele declarar naquela época, porque o seu povo estava distante dele, né? E quando Jesus abre a oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi quando ele morreu na cruz. O véu se rasgou, é como se a janela do céu abrisse para todos, né? Então a gente consegue vivenciar o plano de Deus na nossa vida. É quando nós o aceitamos e fazemos a sua vontade. Amém? Amém. Eu teria vários aqui, mas tem mais tópicos. Então, Amém. passa para o próximo. E só complementando aqui, quer dar certo na vida, irmãos, pergunte para Deus qual é o plano dele para sua vida. Às vezes a gente tenta e no final é simples, só perguntar. Pergunta para o Senhor qual é o plano que ele tem para sua vida, o propósito de vida. Se o Senhor não for diretamente, ele vai colocar situações ali que vai ficar fácil de entender. Assim como aconteceu para a minha vida também. Eu tinha vários planos, situações que eu queria alcançar, só que as coisas foram acontecendo de uma forma e no final eu acabei tendo essa amizade mais próxima com o Becan. Ele falou do projeto e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui de ajudar muitos outros, sem querer nada em troca. Isso é algo meu. Eu falei, não, mano, eu vou te ajudar. Você precisa aí editar os vídeos. O pessoal que está assistindo, geralmente eu fico atrás das câmeras. Eu sou o Luiz. Quem geralmente dá os estudos, faz o alinhamento dos vídeos, tudo é o Becan. E eu falei, não, eu vou te ajudar. E depois que eu falei que eu ia ajudar ele, as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a ver que era realmente o que eu queria. E aí depois Deus foi aproximando o Vini, foi aproximando o Otávio. E a gente está aí com esse projeto lindo, essa série que é Jesus é Tudo, o Resto é Detalhe. E eu já adianto aqui que vai ser uma série que a gente vai conduzir durante o ano todo. Então, toda semana vai sair o vídeo. Eu não vou prometer o dia, mas toda semana vai ter o episódio lá. Então, você que quer aprender mais, venha assistir, venha querer contemplar mais de Jesus. O terceiro tópico é Jesus é a garantia de você abandonar os velhos costumes. E aqui... Só para complementar antes de passar para o próximo tópico, que nem a pastora falou sobre a história de Pedro, né? E é incrível quando você lê a Bíblia e você entende, né, o plano de Deus para cada um deles, né? Mas o mais incrível ainda é quando a gente vê isso acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas mais próximas a gente, né? Que a gente vê, eu tiro por exemplo de pessoas próximas a mim que eu fico vendo e falo, nossa Deus, se não fosse através da sua mudança na vida deles, eu não estaria aqui. E aí eu fico pensando também como pode ser através da mudança da minha vida, que eu não sei o que Deus prepara, mas eu vejo o mover e o agir dele na minha vida, o quanto de vidas também que podem ser transformadas. Então acho que esse é um ponto muito importante, que às vezes a gente passa por muitas dificuldades, não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe, né? E é onde a gente tem que estar confiando no que Ele nos diz e para onde Ele nos guia, né? Para a gente poder ser transformado. Amém. E é isso, quando você está nos planos de Deus, você acaba sendo um farol para outras vidas. Então, outras pessoas, através da sua vida, do plano que você está vivendo, a falar, pô, acho que é isso aí que eu quero. É esse caminho que eu quero seguir. E Jesus vai alinhar você ali no melhor caminho que você deve seguir. O terceiro tópico é Jesus é a garantia de você abandonar os velhos costumes. Aqui pesa um pouco porque... sabemos que temos que mudar, que temos que cada vez mais buscar santidade, estar mais próximo de Deus. Só que é aquele ditado, né? Falar é fácil, difícil é fazer.
E tem tentações que vêm para querer destruir mesmo, vem querer para tirar você da presença de Deus. E para não ficar só nas palavras, eu queria ler lá em Efésios 4, versículo 22, diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, dispense do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então devemos buscar estar próximo de Jesus, porque Ele é a garantia de você não voltar para os velhos costumes. Eu falo por mim mesmo. Você, quando está próximo de Deus, quando você está orando, está lendo a palavra, está adorando, está se humilhando na presença dEle, é nítido como você se torna mais forte, você tem mais vida. Parece que as tentações até fogem, né? E a palavra diz, né? Pra gente batalhar até chegar um momento que ela vai desistir. Falar, não vou mais nele não, porque não dá. Ele não tá caindo mais nessa. Não é mais isso que eu tá tirando ele da presença de Deus. E então, esteja próximo de Jesus. Ele vai ser a garantia. Queria ler aqui também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E aqui eu reconheço que o melhor escape aqui é Jesus. É você estar na presença dEle. E é até legal porque eu lendo aqui, eu acabei vendo na memória, o Becani colocou no grupo lá que a gente tem, numa igreja que a gente fez o estudo, e ele colocou a seguinte enquete, né? O crente, ele tem tentações ou ele tem treinamentos? E eu queria perguntar para os irmãos, Paulo, o crente, o que você acha que ele tem? Ele tem tentação ou ele tem treinamentos? Pai Senhor Jesus, quando a gente pega de surpresa assim, a gente está preparado para responder algo do questionamento que estava fazendo há pouco tempo, e de repente veio uma pergunta, né? Eu acho que nós somos tentados, e através de ser tentado, nós podemos ser provados ou reprovados, né? E somos tentados todos os dias, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito luta contra a carne. Nós temos nosso desejo e o Espírito Santo tem o desejo. E isso acontece com todos nós. Eu creio que acontece todos os dias. E nossa vida só vai ter uma certeza de salvação, uma direção correta, se nós entregarmos nas mãos dele. Se nós entregar nas mãos do Senhor Jesus, deixar Ele conduzir, deixar Ele fazer a vontade dEle, nós alcançamos nossos planos sem esperar eles. Quantos planos eu já sonhei, quantos sonhos eu já planejei, e todos eles tomaram rumo errado, direção errada, e eu não concluí eles. E eles acabam em esquecimento. Eu tinha vários sonhos, eu queria conquistar isso, fazer aquilo, chegar em tal lugar. E minha vida foi transformada depois que eu entreguei nas mãos de Deus. Deus, faça a vontade dEle, que a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará, né? Está lá em Salmos 37, 5. Então que nós possamos realmente deixar Deus mostrar os planos dEle para nossas vidas. Porque senão nós vamos ficar esperando algo que pode não acontecer, que não vai acontecer. Porque os planos de Deus para nossas vidas é totalmente diferente dos nossos planos que nós desejamos para a nossa própria vida. Então eu vejo que nem ele falou aí, nós somos tentados, mas nós temos um ajudador, como o próprio Becão falou, que nós não passamos prova, né? Nós passamos por treinamento. Então nós possamos ser treinados e ser aprovados, né? Eu agradeço a todos aí. Amém. Vanessa, você concorda com essa frase que aquilo que você alimentar será mais forte? Sim? Como que você poderia falar para nós que para a gente se alimentar o espírito? Como que a gente alimenta? Porque ele precisa ser mais forte para ele combater a carne, o pecado. Como que faz? Eu acredito que para ser alimentado é tendo mais conhecimento, né? Conhecimento. Buscando mais, aprendendo mais a palavra, também no dia a dia, na forma de ser, de se expressar, de falar. A gente tem que ser diferença, embora às vezes a gente
peque e não seja tão referência para alguém, mas tem que buscar melhorar a cada dia. E eu queria ter falado antes do primeiro ou segundo tópico. Tem oportunidade agora. Uma coisinha que eu vi aqui que eu acho que foi bem interessante, que eu estava olhando aqui. Qual que seria a nossa recompensa? De buscar a Deus e mudar e transformar e esperar os planos e sonhos dele. Qual que é a nossa recompensa? Porque eu acredito que muitas pessoas não busquem a Deus e não queiram aprender porque não acreditam em uma recompensa. Acha que é só o dia a dia, entendeu? E aqui eu estava lendo enquanto o Carlos estava falando, ó, nós deixamos tudo e seguimos. Está em Marcos 10, 28, 31. Pedro começou a dizer-lhe, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos, serão primeiros. Então, assim, a recompensa, né, é na glória. E as pessoas não buscam, não melhoram. Tiro por mim mesmo, né? E a gente é errando todo dia, tentando aprender. Então, eu acredito que o que você alimenta mais é o que vai te fazer ganhar o reino dos céus. Mas enquanto a gente estiver aqui, vai estar bom. Porque ninguém é perfeito, mas a gente está buscando uma perfeição. Só que a perfeição concluída será lá no céu, onde nós seremos, né, revestidos esse corpo, né, contaminado, ele será, né, feito um corpo glorioso. Então, assim, o importante é não desistir, é caminhar, porque nós vamos falhar. Davi, ele é um homem que ele é intitulado homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que pecou e errou muito, falhou muito. Mas todas as vezes que ele falhava, ele reconhecia. E ele falava, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Então, quer dizer, ele tinha um coração quebrantado. Então, ele reconhecia. Enquanto você está na presença do Senhor reconhecendo, aí você tem chance. Por isso que nós precisamos alimentar com a palavra, com a oração, com a comunhão, né? Por isso que a gente bate muito na tecla, vem para a igreja, porque aqui você é um momento de comunhão, é um momento que você está recebendo da parte do Senhor, é um momento que você está juntamente, né, com outras pessoas e está recebendo esse fortalecimento espiritual. Então, e quando a gente se afasta e a gente começa a alimentar a carne, ela realmente, porque é uma briga entre carne e espírito, e a gente precisa alimentar o nosso espírito. E antes da minha mãe passar para o próximo tópico, por que eu fiz essa pergunta do tentação ou treinamento, né? Teve uma vez que eu estava na obra lá, estava com um colega de trabalho, e ele estava passando por uma situação lá, um vício, né? E aí a gente conversando, trocando ideia, e ele falou assim, Luiz, mas tá bom, né? Deus sabe o que faz, tudo tá nos planos de Deus. E aí eu fiquei pensando assim, falei, mas tentação e treinamento. Só que tem coisas que você passa na sua vida, tem situações que você vê que realmente é o treinamento de Deus. Porque você, após passar aquela situação, você é visível que vai ter algo bom. Vai ter um crescimento espiritual. E tem situações que é você mesmo que se coloca. E no caso desse rapaz, na hora eu nem quis falar para não ficar um clima pesado assim. Só que eu fiquei pensando depois, falei, poxa, mas tem situações que não é treinamento de Deus. Essa tentação está na nossa vida, a gente está passando por isso porque a gente quer, que a gente buscou isso. E é fácil você simplesmente falar, está nos planos de Deus. Mas será que isso que você está fazendo realmente estava nos planos de Deus? Deus pode ser que após você passar por aquela situação, Ele vai usar aquela situação ali para levar você em outro lugar que vai fazer você crescer espiritualmente. Só que às vezes essa não era a ideia inicial dele. Às vezes a ideia inicial dele era você sofrer menos. Era você não ter que passar por essas tentações. Só que elas estão aí. A gente vai passar por elas. Só que a palavra do Senhor diz que Ele não vai mandar um fardo ou uma tentação que seja maior que a gente possa suportar. Amém? Pode passar aqui. Amém. Em questão do livre-arbítrio, né? Deus ele nos deu esse livre-arbítrio da gente fazer aquilo que nós decidimos fazer. Tudo aquilo que eu quero fazer,
eu vou fazer. A gente às vezes fala, Deus sabe de todas as coisas, é plano de Deus. E não é plano de Deus o meu livre-arbítrio. É a minha decisão, é eu que tomei, é eu que decidi trilhar o caminho errado. E eu costumo e gosto sempre de falar isso. Quando nós decidimos trilhar e caminhar por caminhos tortuosos, temos que lembrar que teremos consequências ruins. A partir do momento que eu tenho o livre-arbítrio de querer prosseguir o caminho correto, eu vou ter consequências boas e favoráveis à minha vida. Então, não que eu escolha trilhar o caminho errado e isso está dentro do plano de Deus, não. Isso está dentro do meu livre-arbítrio de que eu querer e eu decidi tomar essa atitude de prosseguir caminhos errados, tá bom? Amém. Amém. O próximo tópico é: reconheça que você não é nada sem Jesus. Nós precisamos reconhecer. Tem muitas pessoas que estão numa situação boa financeiramente, pessoas que elas são muito abastadas de dinheiro. Tem pessoas que não sabem o que fazer com tanto dinheiro, né? Tem pessoas, não é o nosso caso, mas tem pessoas, né? Pessoas que têm coisas de ouro que você fala assim: meu Deus, se eu vendesse aí eu comprava uma casa. Mas se ela não tiver Jesus, de nada vai servir aquilo, porque um dia tudo isso vai passar. A Bíblia vai dizer, né, para a gente não juntar tesouros aqui na terra, porque a traça vai comer, vai corroer, o ferrugem. Mas quando a gente junta tesouro no céu, ele é eterno. Então nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, né? Tem pessoas que falam: eu tenho tantas coisas porque eu estudei, porque eu corri atrás. Mas deixa eu te dizer, lá em Salmos vai dizer assim: dormi, acordei porque o Senhor me levantou. Se não é Deus nos levantar, se não é Deus nos dar o fôlego de vida, o que acontece? Você amanhece, né? O dia amanhece e a pessoa amanhece morta. Então é o Senhor que dá o fôlego da vida. Eu até lembro que na pandemia eu vi uma reportagem de um senhor de 90 anos. E ele chorava muito, porque ele estava ali no oxigênio. E, né, ele era muito rico, ele estava no hospital top aí do Brasil. E as pessoas foram perguntar para ele, falou assim: por que o senhor está chorando tanto, tá com dor? Aí ele: não, eu estou chorando porque faz 90 anos que todos os dias eu tinha um oxigênio puro que Deus me dava. E eu nunca dei valor, eu nunca agradeci. E hoje eu estou pegando o dinheiro que eu tenho e gastando neste hospital para ter um oxigênio artificial para me manter vivo. Então quer dizer, o dinheiro dele todinho, naquela situação, não adiantava de nada. E ele não reconheceu durante 90 anos da vida dele que todos os dias o pulmão dele enchia de ar, soltava, e ele respirava e ele estava vivo. E ali, né, o seu corpo funcionava, porque o dono da vida dava a vida para ele. Então nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Jesus. Tudo que nós temos vem dele e por ele. Se nós conquistamos alguma coisa, porque o Senhor nos dá inteligência para trabalhar, nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá uma porta aberta, nos dá saúde, porque você pode ter a porta aberta, mas você ser uma pessoa acamada. Então, assim, nós precisamos ter esse pensamento que sem Jesus nós não somos nada. Nada vezes nada. Mas quando nós temos Ele como Senhor da nossa vida, aí Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, e aí nós conquistamos. E conquistamos por nós mesmos? Não, porque o Senhor, Ele provê todas as coisas. Nós vamos para o último tópico agora. Amém. Para finalizar, o quinto tópico aqui, na hora de fazer a anotação, Deus tocou no meu coração isso aqui, né? Eu já cheguei a comentar uma vez, numa oportunidade de pregação,
que é: siga os exemplos de Jesus e seja você um exemplo para o seu próximo. E aqui é para fechar com chave de ouro. Temos que ser um exemplo, temos que ser o espelho de Jesus. A palavra dele diz isso. Então, da mesma forma que ele viveu aqui na terra, temos que buscar viver também da mesma forma. Ele passou pelas mesmas tentações. A gente estava falando sobre tentações. Ele também passou por isso. Só que ele suportou. Ele passou por cima de todas. E por onde ele passava, ele exalava a presença de Deus. E a gente tem que ser dessa mesma forma. Por onde a gente passar, a gente tem que ser um exemplo de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e realmente enxergar Jesus na nossa vida. O Beckham falou um negócio aqui no último estudo que foi até legal, né? Ele falou assim que quanto mais as pessoas acham que às vezes você está cheio da presença de Deus, você tem que ser aquela pessoa serona, não fala com ninguém, ali com sua Bíblia, seu terno. Mas ele falou algo que é verdade. Quanto mais você está cheio da presença de Deus, mais gente boa você é. Então, mais facilidade para falar com as pessoas você tem. E quando você tem mais facilidade de chegar num ambiente, você tem mais facilidade de falar Jesus para essas pessoas. Porque imagina uma pessoa chegar para você com cara fechada, Vini. Você não vai nem querer papo com essa pessoa. Agora chega uma pessoa extrovertida, trocando uma ideia, e ela ainda está alimentada ali espiritualmente, é o combo perfeito para você falar de Jesus para ela. E a minha mãe mandou um versículo para complementar esse tópico, que acho que é o chave de ouro, né? Que é lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. E aqui é o maior exemplo. Um cara que perseguia os cristãos, e no final da sua caminhada ali, ele chama toda a responsabilidade para cima dele. Então era uma pessoa que, se você visse ele antes, você vai falar: isso daí não vai dar nada. Esse cara aí vai ser usado por Deus? Como? Olha a situação dele. Só que depois ele foi transformado, ele teve encontro com Jesus, e no final ele ainda chama responsabilidades. Seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Então é o que eu peço para os irmãos: seja um imitador de Cristo. Leve Jesus para onde vocês forem. O medo vai vir, a ansiedade vai vir, aquele sentimento, como a pastora Ingrid falou ontem, que você às vezes acha que você não é capaz. Esse sentimento vai vir. Só que coloca na sua cabeça que quem faz é Jesus. É Ele que tem que estar no mover, no agir. Você vai ser apenas um instrumento. Então, entregue sua vida verdadeiramente. Você que está em casa, está assistindo aí pelo canal do YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal aí, ajuda a gente a compartilhar esses conteúdos que a gente não... Eu já comentei uma vez, a gente não faz isso aqui para querer se aparecer, para querer ganhar audiência. A gente só está fazendo aqui porque Deus deu esse plano na vida do Beckham e, conforme foi a caminhada, incluiu a gente. Então, nosso único intuito aqui é levar a palavra de Deus e fazer você conhecer verdadeiramente Ele. Assim como um dia eu já fui transformado por ouvir uma pregação no YouTube, você também pode ser transformado ouvindo essa palavra, esse estudo. Aqui são pessoas que realmente estão querendo buscar mais a presença de Jesus. Amém? E eu queria deixar o nosso slogan, né? Para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Então eu queria convidar os irmãos para ficar de pé.